boa tarde, boa noite. Esse é o Eu, Você, Uma História, o nosso encontro marcado com a literatura. Eu sou Léo Pontes, contador de histórias, e hoje eu trouxe 3 histórias bastante especiais. São 3 lendas sobre a araucária. E aí, ficaram curiosos? Ficaram curiosas? Pois então, se preparem, cheguem mais, porque as histórias vão começar. A primeira lenda de hoje é uma história de amor entre Curiaçu e Guacira, 2 apaixonados um pelo outro. A história começa assim. Parece que Curiaçu, ele era um guerreiro e caçador destemido. E certo dia, ele estava caminhando por entre a floresta em busca de alguma caça. Ele estava ali caminhando quando de repente ele escutou um barulho assustador que vinha do coração da floresta. Como ele era um caçador muito experiente, ele sabia apenas pelo ouvido identificar diferentes animais apenas pelos barulhos que eles faziam. Então, naquele momento que ele ouviu aquele barulho forte vindo da floresta, ele soube na hora de qual animal se tratava. Era uma onça pintada. Então, ele se colocou super atento. Os seus sentidos estavam apenas ali para identificar de onde vinha a onça. E ele começou a entrar na floresta para encontrar a onça. Ele buscou aqui, até que finalmente ele viu. Era uma onça enorme. E no momento em que ele viu a onça, ele também viu Guacira. Guacira era uma curandeira de uma outra comunidade. Naquele momento, ela estava ali na floresta procurando e colhendo ervas medicinais e plantas curativas. E ela estava tão concentrada que ela nem percebeu que tinha uma onça pintada enorme bem pertinho dela. Curiaçu, vendo toda aquela situação, se preocupou por Guacira. Ele juntou toda a força que tinha e soltou um grande rugido que espantou a onça. E Guacira, quando ouviu aquele barulho que Curiaçu tinha feito, se assustou tanto, mas tanto, que desmaiou. E Curiaçu foi correndo até Guacira, a tomou nos braços e a tentou acordar de alguma forma. E se a onça voltasse? Ele resolveu ficar ali cuidando de Guacira. E assim passou um bom tempo, até que outros caçadores, que eram amigos de Guacira, da mesma comunidade que ela, estavam ali na floresta para caçar, quando eles viram a sua amiga desmaiada nos braços de Curiaçu, que eles não conheciam. Então eles acharam que Curiaçu tinha feito algum mal a Guacira. E na hora, eles decidiram atirar flechas. E começaram a lançar flechas, até que uma flecha machucou Curiaçu. Eles se aproximaram e Curiaçu, machucado, explicou para eles o que tinha acontecido. Depois, Guacira acordou e também explicou para os amigos que Curiaçu não lhe tinha feito nenhum mal. E foi aí que a mágica da floresta aconteceu. Curiaçu se transformou em uma grande araucária e Guacira se transformou em uma gralha azul. Se vocês sabem, a araucária e a gralha azul são companheiros inseparáveis das florestas.
E por isso foi que Curiaçu e Guacira se transformaram na araucária e na gralha azul, porque eles se amavam tanto e tinham uma amizade tão forte um pelo outro, que eles se transformaram em símbolos da floresta, que passam toda a vida cuidando um do outro. Fim. Foi o fim apenas da primeira história, porque aqui vai a segunda. A segunda história também é uma lenda de amor, só que dessa vez é sobre o amor de uma gralha azul pela natureza. Uma gralha azul estava dormindo no alto de uma árvore, como sempre fazia, até que ela ouviu um barulho forte e alto de golpes de machado. Ela se colocou a observar e viu que alguns homens estavam tentando derrubar a árvore. Então, ela voou longe, fugindo. Ela não queria ver a morte daquela árvore. E quando ela estava voando, quase chegando pertinho das nuvens, ela escutou uma voz profunda e potente que vinha do coração da floresta. A voz dizia para ela que era sua tarefa e o seu dever proteger aquela floresta. E a gralha azul sentiu muito medo, porque ela não sabia da força que tinha. E ela fez um voo rasante e espantou aqueles homens que tentavam derrubar a árvore. Nesse momento, a gralha azul escutou novamente a voz da floresta, que lhe agradecia por ser uma protetora da floresta. E a voz também lhe disse que a partir daquele momento seria sua tarefa multiplicar aquela floresta de araucárias. A gralha azul sabia o que fazer. Ela se pôs a comer todos os pinhões e espalhar as sementes dos pinhões por todo aquele território. E depois de algum tempo, todas aquelas terras eram uma imensa floresta de araucárias. Fim. E aqui vai a terceira lenda de hoje. Também é uma lenda sobre uma gralha, só que dessa vez não é uma gralha azul, é uma gralha parda. E a história começa assim. A gralha parda estava muito triste. Ela estava no alto de uma árvore, se lamentando, chorando. Por que ela chorava? Ela chorava porque todos os animais, e também os seres humanos, eles achavam que as gralhas eram animais que apenas destruíam plantações, comiam frutos. E a gralha parda sabia no fundo que não era bem assim. Só que ela não sabia como provar para todo mundo que ela era sim muito importante para aquela floresta. Então, naquele dia, ela estava lamentando e chorando até que ela ouviu uma voz profunda que vinha do meio da floresta. E essa voz disse para ela que sim, ela era muito importante, que era sua tarefa semear outras plantas por todo aquele território. E a gralha entendeu a tarefa. Ela, a gralha, ela adorava comer os pinhões. E se vocês não sabem, as gralhas, elas têm um bico muito forte. Com esse bico, elas pegam os pinhões, batem ele contra o tronco da árvore e abrem o pinhão. E daí, elas comem a maior parte do fruto e deixam só um pouquinho, com a casca já aberta. E depois, elas lançam essas cascas na terra. E antes de apodrecer essa casca, uma nova planta já nasceu. E foi assim que aquela gralha parda comeu tantos e tantos e tantos pinhões que quando ela foi ver, todo o Paraná estava coberto de araucárias. E em forma de agradecimento,
a floresta lhe concedeu um manto da cor azul do céu, e a gralha parda se tornou uma gralha azul, conhecida como a protetora das araucárias. Fim. Essas foram 3 lendas que eu encontrei sobre a araucária. Com certeza devem existir outras versões, outras maneiras de contar, mas isso é o legal da lenda, porque de boca em boca sempre vai ter um detalhe novo, um elemento novo, e isso é a magia da contação de histórias, não é? Então, eu lhes pergunto, vocês conhecem alguma outra lenda da araucária que eu não contei aqui? Vocês conheciam essas lendas que eu contei? Por favor, deixem aí nos comentários, porque eu adorei me encontrar com essas lendas. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo com mais histórias, mais lendas e mais contos no Eu, Você, Uma História. Tchau!